Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 20 de março de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga nesse domingo de Clash Bet, partindo pelo Celta Vigo versus a equipe do Real Betis, com início às 12h15. A equipe do Celta é uma equipe que na classificação é o 10º colocado em 28 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 33 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Betis, que vem na quinta colocação, em 28 jogos disputados, com 49 pontos conquistados, 50 gols marcados, 35 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Celta é o 14º colocado em 14 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 20 gols marcados, 19 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Betis é o segundo melhor colocado na tabela, com 13 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 23 gols marcados, 17 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu ambas as equipes marcam, em 4 de 5 também saiu mais que 4.5 cartões. O Celta foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos e o Real Betis sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Celta sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões, em 5 de 6 menos que 3 gols, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O Real Betis, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 10.5 escanteio. E a equipe do Celta venceu o último confronto pelo placar de 2-0. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1.5 gol. Mesmo a equipe do Real Betis atuando bem como mandante, é uma equipe que sofre e marca gols. Então, mais de 1.5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Real Madrid versus Barcelona, com início aí às 17 horas. Um clássico bem interessante, já que a equipe do Real Madrid não perdeu a liderança ainda, em 28 jogos disputados, com 66 pontos conquistados, 59 gols marcados, 29 gols sofridos, então que está cada vez mais difícil a equipe do Real perder essa liderança aí para a equipe do Barcelona. O Barcelona é o terceiro colocado em 27 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 52 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, o Real Madrid continua na liderança, primeiro colocado em 14 jogos disputados, com 10 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 32 gols marcados, 9 gols sofridos, 34 pontos conquistados. O Barça vem na quarta colocação, atuando como visitante, em 14 jogos, com 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 16 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu mais que 2.5 gols e ambos marcam. O Real Madrid vem de 5 vitórias diante do Barça, a 6 jogos sem derrotas, a 4 jogos sofreu gol e nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar gols. O Barça sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Real Madrid vem de 5 vitórias consecutivas, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol, em 5 de 7 mais que 4.5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. O Barça vem a 11 jogos sem derrotas, em 6 de 7 saiu mais que 2.5 gol. Último confronto 3-2 para o Real Madrid, um jogaço. Para essa partida vamos estar optando pelo casa com empate. Atuando em casa é uma equipe fortíssima. O jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos para a Alemanha Bundesliga. O jogo do RB Leipzig versus Frankfurt com início às 11h30. A equipe do Leipzig atualmente é o quarto colocado em 26 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 57 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Frankfurt, que vem na nona colocação em 26 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 39 gols marcados, 38 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Leipzig
é o terceiro colocado em 13 jogos disputados, com 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 35 gols marcados, 15 gols sofridos, 28 pontos conquistados. O Frankfurt vem na quarta colocação, em 13 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 23 gols marcados, 21 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 11 escanteios em ambos marcas, em 4 de 5, menos que 3 gols para ambas as equipes. O Leipzig vem a 3 jogos sem derrotas, a 6 jogos sofrendo gol para o Frankfurt. O Frankfurt vem a 5 jogos sem derrotas para o Leipzig e a 4 jogos sofrendo gol. Em duelos individuais, a equipe do Leipzig vem a 8 jogos sem derrotas. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. Em 4 de 5, menos que 5 cartões. E nos últimos 5, menos que 11 escanteio. O Frankfurt vem a 4 jogos sem derrota, a 8 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 11 cartões. O último confronto foi 1 a 1, o jogo para dar empate e o jogo equilibrado. Para essa partida vamos estar optando pelo ambas as equipes marcam. Ambas as equipes marcam, mesmo a equipe do Frankfurt pagando uma odd aí um pouco exagerada. Acredito que vai poupar alguns jogadores, porque o Frankfurt não pagaria uma odd dessa aí. Então, probabilidade 1 a 1 jogo. FC Colônia versus Borussia Dortmund, com início às 15h30. A equipe do FC Colônia é o sétimo colocado em 26 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 37 gols marcados, 39 gols sofridos e tem um saldo negativo de menos 2. A equipe do Borussia Dortmund é o segundo colocado em 26 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 66 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Colônia é o nono colocado em 13 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados, 16 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora do seu domínio, a equipe do Borussia Dortmund, em 13 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 26 gols marcados, 19 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios em ambos marcas, em 7 de 8 menos que 5 cartões. A equipe do Colônia sofreu gol nos últimos 7 jogos e o Borussia foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em duelos individuais, a equipe do FC Colônia em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols, em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Borussia Dortmund vem de 5 jogos sem saber o que é derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Último confronto do Borussia Dortmund. Para essa partida vamos estar optando aí pelo fora com empate, já que o Borussia aí está a 4 pontos apenas de desvantagem do líder Bayern de Munique. Então fora com empate e como segunda opção ambas as equipes marcam, probabilidade 2 a 1 fora. E aqui não vamos optar pelos nenhum jogos aqui do campeonato italiano, já que essa equipe da Juve, ou equipe terrível, não é uma equipe que sabe jogar decisão, essa equipe da Juve. Continuando, vamos para a França Liga 1, o jogo do Mônaco versus Paris Saint-Germain, com início às 9 horas. A equipe do Mônaco é o oitavo colocado em 28 jogos disputados, com 41 pontos conquistados, 40 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10. Enfrenta a equipe do PSG, que vem na primeira colocação, em 28 jogos disputados, com 65 pontos conquistados, 59 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Mônaco, em 14 jogos disputados, vem com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 26 gols marcados, 13 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Já a equipe do PSG, atuando fora de seus domínios, é o terceiro colocado em 14 jogos disputados, com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados, 17 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 confrontos, saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O PSG, em 9 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. O Mônaco é uma equipe que vem a 3 jogos sem vitórias, a 3 jogos sofreu gol, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols, e nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões, nos últimos 6 mais que 10,5 escanteio. O Paris Saint-Germain, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols, em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio.
Para essa partida, vamos estar optando pelo fora com empate anula e a probabilidade 2-1 fora. Mesmo a equipe do PSG não atuando bem como visitante, tem um elenco que pode surpreender a equipe do Mônaco. Portugal, Primeira Liga. Benfica versus a equipe do Estoril, com início às 15 horas. A equipe do Benfica é o terceiro colocado em 26 jogos disputados, com 58 pontos conquistados, 66 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta o Estoril, que vem na sétima colocação em 26 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 30 gols marcados, 30 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Benfica é o terceiro colocado em 13 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 31 gols marcados, 13 gols sofridos, 26 pontos conquistados. A equipe do Estoril, como visitante, é o sétimo colocado em 13 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados, 13 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 dos últimos 8 confrontos para ambas as equipes saiu mais que 10.5 escanteio e mais que 2.5 gol. Em 4 de 5, mais que 4.5 cartões. Em 7 de 8, ambas as equipes marcam. A equipe do Benfica vem a 18 jogos sem derrotas para a equipe do Estoril. Em 5 dos últimos 6 confrontos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E o Estoril sofreu gol nos últimos 18 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Benfica vem a 8 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu ambos marcam mais que 2.5 gol. Em 5 de 7, saiu mais que 4.5 cartões. O Estoril, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3.5 gol. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 9, saiu mais que 4.5 cartões. Ou seja, para essa partida não temos dúvida, vamos estar optando pela vitória da equipe do Benfica, é o Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Continuando, vamos para o Boa Vista versus a equipe do FC Porto, com início às 17h45, a equipe do Boa Vista na classificação é o 13º colocado em 26 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 31 gols marcados, 39 gols sofridos, diferente da equipe do FC Porto, que vem na primeira colocação em 26 jogos disputados, com 70 pontos conquistados, 67 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Boa Vista é o oitavo colocado em 13 jogos disputados, com 3 vitórias, 9 empates e 1 derrota, 18 gols marcados, 15 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Fora de casa, a equipe do FC Porto, em 13 jogos disputados, é o primeiro colocado, com 11 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 33 gols marcados, 10 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol, nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Boa Vista sofreu gol nos últimos 15 confrontos. A equipe do FC Porto vem a 16 jogos sem derrotas, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. Nesses confrontos, lembrando que essa invencibilidade do Porto é nesses confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Boa Vista vem a 6 jogos sem derrotas. Em 9 de 10 saiu ambos marcam, em 8 de 9 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 10 saiu mais que 4.5 cartões. A equipe do FC Porto em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marcam e também foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios. Em 5 de 6 menos que 5 cartões. O último confronto foi 4-1 para a equipe do FC Porto. O FC Porto precisa vencer, está a 4 pontos apenas aliás, 6 pontos de vantagem diante do Sport de Portugal. Precisa pontuar. Vamos estar optando pela vitória do Porto, probabilidade 2-0 fora. Vamos para a Holanda, campeonato holandês, o jogo do Ajax versus Feyenoord, com início às 10h30. Na classificação, a equipe do Ajax é o atual líder. Primeiro colocado em 26 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, 77 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Feyenoord, que vem na terceira colocação, com os mesmos 26 jogos disputados, 55 pontos conquistados, 59 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ajax é o primeiro colocado em 13 jogos, com 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 49 gols marcados, 5 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Feyenoord continua na terceira colocação, em 13 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 27 gols marcados, 12 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, nos últimos 6, saiu menos que 11 escanteios, em 5 de 7, mais que 2.5 gol. O Ajax vem de 5 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem sofrer gol.
há 5 jogos venceu o primeiro tempo e nos últimos 10 foi a primeira equipe a marcar. O Feyenoord sofreu gol nos últimos 13 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Ajax sofreu gol nos últimos 3 jogos, já que foi eliminado recentemente pela equipe do Benfica, pela Champions. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. O Feyenoord é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, há 4 jogos sem derrotas, há 6 jogos sofreu gol, em 5 de 6 saiu mais que 2.5 gol e também foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 6 saiu ambos marcas, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias contundentes da equipe do Ajax. O Ajax, que atualmente 2 pontos apenas de vantagem do PSV, precisa pontuar. Vamos estar optando pelo Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Continuando, vamos para a Copa da Inglaterra, o jogo do Southampton versus Manchester City, com início às 12 horas. Lembrando que tem dica extra, dica bônus aí no decorrer do vídeo. A equipe do Southampton nos últimos confrontos diante do Manchester City, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, nos últimos 7 menos que 5 cartões, em 7 de 8 mais que 10.5 escanteio. O Manchester City vem a 4 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Southampton vem a 3 jogos de derrotas, a 4 jogos sofreu gol, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol e também saiu mais que 10.5 escanteio, em 6 de 7 menos que 5 cartões. O Manchester City vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 menos que 11 escanteio, em 8 de 9 menos que 5 cartões. O último confronto foi 1-1, os últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. Vamos estar optando pelo fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora para o Campeonato Paulista, o jogo do Red Bull Bragantino versus Palmeiras. O Palmeiras que conseguiu vencer o seu terceiro clássico aí, venceu o Santos, venceu o São Paulo e a última vítima foi o Corinthians. Tem início às 16 horas. A equipe do Red Bull Bragantino atualmente se encontra no grupo D, primeiro colocado em 11 jogos disputados, com 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 18 gols marcados, 12 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Palmeiras, que vem com a melhor campanha em todos os grupos, primeiro colocado em 11 jogos disputados, com 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 16 gols marcados, 2 gols sofridos, 29 pontos conquistados, absolutamente implacável essa equipe do Palmeiras no Campeonato Paulista. Em duelos individuais ou nos últimos confrontos, a equipe do Bragantino sofreu gol nos últimos 14 confrontos. Ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. O Red Bull, em 6 dos últimos 7 confrontos, saiu menos que 5 cartões. A equipe do Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas, a 9 jogos sem derrotas. A 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e saiu mais que 4.5 cartões. Em 7 de 9 saiu mais que 10.5 escanteio. Para essa partida vamos estar optando pelo fora com empate. Fora com empate ou mais de 1.5 gol. Probabilidade 2-1 fora. Continuando. Vamos agora para o Campeonato Carioca. O último prognóstico, Flamengo versus Vasco da Gama, jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo. Esse jogo tem início às 16 horas. Lembrando, em 6 dos últimos 7 jogos, para ambas as equipes saiu mais que 4.5 cartões. O Flamengo foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. O Vasco sofreu gol nos últimos 14 jogos. O Flamengo, em duelos individuais, vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, 5 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2.5 gol. Em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Aliás, saiu ambas as equipes marcam. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Nos últimos 7, saiu mais que 4.5 cartões. Em 6 de 7, saiu mais que 10.5 escanteio. O Vasco da Gama, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 9 de 10, mais que 10.5 escanteio. O último confronto, como mencionei anteriormente, foi 1-0 para a equipe do Flamengo. Vamos estar acreditando nessa partida novamente em uma vitória da equipe do Flamengo. E a probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, chegou o fim dos nossos prognósticos, espero que tenha gostado. Se chegou até esse presente momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nossos vídeos ao máximo de pessoas que você puder. E como prometido, vamos retornar
na Copa da Inglaterra para deixar nossa dica bônus, sendo que é um pouco ousada. Será aqui no jogo do Nottingham versus a equipe do Liverpool, com início às 15 horas. Claro que a equipe do Liverpool não vai deixar de ser o favorito, é o favorito em minha opinião, a vencer essa partida. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marcas, nos últimos 8 menos que 5 cartões. O Nottingham sofreu gol nos últimos 4 confrontos, o Liverpool vem a 4 jogos sem derrotas e sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Ou seja, em duelos individuais, a equipe do Nottingham é uma equipe que vem a 3 jogos de 3 vitórias consecutivas, a 9 jogos sem derrotas, em 7 de 8 saiu mais que 4.5 cartões, em 5 de 7 menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Bom, para essa partida, a equipe do Liverpool aí nunca venceu a equipe do Nottingham em casa, já que nos últimos confrontos em casa o Liverpool não tem um favoritismo. Só para vocês terem um pouco de noção, a equipe do Liverpool não vence essa equipe do Nottingham há muito tempo mesmo. Então, para essa partida, vamos estar optando pelo casa com empate ao intervalo como a nossa mini opção de dica extra. Maravilha, ao intervalo, casa com empate seria uma opção interessante. Agora vamos partir para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para este domingão, dia 20 de março, vamos estar optando por uma tripla muito bem elaborada, com vitória da equipe do Flamengo pelo Campeonato Carioca, pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid com empate, e pelo Campeonato de Portugal, vitória do FC Porto diante do Boa Vista, uma odd de 2,54. Fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 254. A princípio, esse é o nosso bilhete pronto, green para a tropa Clash Bet. Partiu, tropa!